O consumidor está deixando de fazer pagamentos com cheque. Na compra parcelada, a preferência é pelo cartão de crédito. Já no pagamento à vista, o consumidor prefere usar dinheiro. E o cheque está perdendo espaço. Tem comerciante que não aceita mais. O talão de cheque sempre foi bastante utilizado pelo brasileiro, mas nos últimos anos, seu uso vem caindo. Algumas pessoas preferem comprar com cartão, pois tem a possibilidade de parcelar a compra. Outras preferem pagar com dinheiro vivo e se livrar das longas parcelas. Cartão de crédito. Por quê? Pela praticidade. Tem dinheiro, faz dinheiro. Não tem dinheiro, vai no cartão. Dinheiro. Por quê? Porque é mais fácil, não tem tantos juros, né? Como no cartão e no cheque. Bom, se eu tenho dinheiro, é claro que eu vou comprar no dinheiro, porque o juro não tem juro, e no cartão sempre tem um pouquinho. Simone Pereira deixou de utilizar o cartão depois que uma loja descontou um cheque pré-datado antes da hora. Eu tive problema com o cheque, que eu dei um cheque pós-datado e o comerciante soltou antes. Então agora por isso eu optei pelo cartão, que eu nunca tive problema com o cartão, de ser cobrado antes, enquanto que com o cheque eu tive problema. De 2005 para 2006, o uso de cheques caiu 12%, enquanto no mesmo período o número de cartões subiu 27%. Na loja do comerciante Roberto Carlos, a maioria das vendas são feitas no cartão. Para ele, é muito mais vantajoso, pois não há risco de inadimplência, como ocorre com o cheque. Mesmo o cliente protestado, geralmente quando ele vai para protesto não é o primeiro, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de um cheque aqui que já está com 35 protestos. Então praticamente é perdido mesmo, a gente não vai conseguir receber. Perdeu a venda, perdeu o dinheiro. Perdemos dinheiro. De acordo com uma pesquisa do Banco Central, cada folha de cheque custa mais de R$ 3, enquanto um pagamento no cartão custa pouco mais de R$ 1,40. Com o aumento da inadimplência, taxas e encargos, alguns empresários estão buscando cada vez mais procurar alternativas ao pagamento em cheque. Nessa loja em um shopping de Londrina, o cliente pode pagar o valor à vista em até 6 vezes. Em alguns produtos, o desconto chega a 20%, mas as placas avisam: aqui não se aceita cheque. Todos os encargos que você tinha no cheque, hoje você já não tem mais, né? Então você sempre tem os atributos que você coloca, né, em cima do cheque já por perdas. Né? É muito fácil a pessoa comprar em 3 vezes, por exemplo, a primeira ela acerta, a segunda acerta, a terceira às vezes dá um probleminha, né? Hoje já não está acontecendo mais isso porque nós tiramos todos esses encargos, né? E o cartão de crédito ele tem pra gente um seguro, né? Então se o cliente comprar em 3 vezes ou 5 vezes, é bom para ele, é bom para nós também. Então o cliente sai ganhando? Sai ganhando, com certeza. A recusa ao cheque pode ser feita tanto de uma forma geral quanto específica. Não aceitamos cheque, mas essa informação tem que constar ostensiva e claramente para o consumidor, para a consumidora. Não pode o consumidor ir na fila, fazer sua compra, ir na fila e no caixa descobrir isso. Tem que ter informações claras para ele de que não existe. Pode também ter restrição parcial. Não aceitamos cheques de terceiros, não aceitamos cheques de alguma situação específica, mas essa informação também tem que ser clara, prévia, ostensiva para o consumidor. Com tantos descontos e parcelas a perder de vista, o perigo é não ter dinheiro para pagar as dívidas. De dezembro do ano passado até este mês, o número de inadimplentes no SPC cresceu quase 9%. Está cada vez mais fácil comprar. Os prazos estão mais longos e as parcelas menores. Com essa facilidade, os consumidores acabam se endividando e podem ficar com o nome sujo no temido SPC. A cada ano cresce o número de inadimplentes no Serviço de Proteção ao Crédito. De dezembro de 2007 a abril de 2008, esse número cresceu em torno de 9%. Segundo a presidente do SPC de Londrina, as principais causas de inadimplência são o cheque sem fundo e a falta de pagamento de crediários. Se a pessoa tem algum registro, tem alguma restrição, ela já fica com pouco crédito no comércio. Então são os empresários, os comerciantes que consultam o SPC. E a pessoa pode chegar até a CIL, fazer essa consulta, verificar como está o seu nome. O SPC vai informar o que consta nesse CPF, aonde ela deve ir para poder quitar a sua dívida. Como limpar o nome do SPC? É só a pessoa chegar até o atendimento do SPC, verificar aonde ela está com a restrição, qual a loja, qual a empresa que ela está com a restrição. O SPC encaminha ela até essa empresa e a empresa faz a negociação. A pessoa quita a sua dívida e no momento que ela quitar a dívida, a empresa já retira do banco de dados essa informação. O nome dela já está limpo. O SPC de Londrina fica na rua Minas Gerais 297, no 2º andar. Quem nunca gastou mais do que devia? O assunto da nossa entrevista de hoje é economia doméstica. Ao meu lado, o professor e economista Flávio Oliveira dos Santos.
Professor, como administrar bem as finanças pessoais? Olha, uma boa administração das finanças pessoais, ela começa já com o planejamento. Nós precisamos planejar agora, até o final do mês, como que nós vamos gastar assim que recebermos o salário. Colocamos no papel, né? E tentamos cumprir à risca a cada um dos gastos que nós teremos no decorrer do próximo mês. É importante anotar todos os gastos que se realizam no mês, não só aqueles gastos formais, mas o que você gasta no dia a dia, um cafezinho, um lanche. Isso. Então, o que eu recomendo? Que qualquer trabalhador, qualquer cidadão, ele primeiro anote os grandes itens, né? Aqueles itens, digamos, fixos, que é água, luz, telefone, a mensalidade da escola, né? E, na sequência, alimentação, e vá colocando os outros gastos, né? Aqueles que são em padaria, que nós gastamos aos pouquinhos, cinema, alimentação fora de casa, que ele anote tudo, combustível, passagem de ônibus, que ele discrimine tudo. Ao chegar ao final do mês, ele vai ter, digamos, jogue aí no computador, ou quem não tem um computador, pega uma calculadora, coloca numa folha de papel e vai separando por grupo. Ao fazer isso, ele vai acabar descobrindo onde é que está ocorrendo gastos supérfluos que poderão eventualmente ser cortados no caso de uma crise financeira. E na hora da compra, qual a melhor forma de pagamento? Cartão de crédito, cheque, boleto bancário? Qual a forma mais vantajosa para o consumidor? A forma mais vantajosa é sempre pagar à vista. Não podendo pagar à vista, o consumidor deverá fazer a opção, pode fazer a opção até mesmo pelo cartão de crédito ou cheque pré-datado, desde que, ao vencer aquele valor, ele tenha os recursos necessários para cumprir essa obrigação. Porque se ele rolar essa dívida, no caso do cartão de crédito, rolar por 30 dias, essa dívida vai crescer em torno de 10% num prazo de 30 dias. Ou seja, no decorrer de um ano, essa dívida vai passar de 200%. E isso vai deixar esse cidadão numa situação muito complicada. Então, o cheque especial, ele pode ser usado num curto prazo de tempo, digamos um mês. A mesma coisa o cheque pré-datado. E o cartão de crédito ele pode ser usado, mas desde que isso não se torne uma rotina, porque senão vai ter efeito apenas nos primeiros 30 dias. A partir dali, era como se ele estivesse comprando à vista, com a desvantagem de estar pagando juros. Então, o cartão de crédito, cheque especial e mesmo cheque pré-datado, ele tem valor por 30 dias. A partir dali, começa a virar uma bola de neve, prejudicando o consumidor. Se a pessoa se exceder nesses 30 dias, o que ela deve fazer? Havendo um gasto, além das possibilidades no decorrer do mês, o primeiro passo é tentar ver se conseguimos emprestar dinheiro de um parente ou de um amigo, né? Que normalmente a gente consegue emprestar esse dinheiro a juros de poupança, ou um pouquinho mais do que a poupança pela amizade, né? Que os nossos parentes e amigos têm conosco. Mas, havendo esse empréstimo, assumindo um compromisso de pagar naquela data, devemos pagar naquela data, porque senão nós perdemos nas próximas crises a colaboração desse amigo ou parente. Segundo lugar, não tendo essa possibilidade, aí nós devemos partir para um crédito consignado, ou aquele descontado em folha de pagamento, porque os juros é muito mais barato. Os juros hoje estão aí na casa de 1,3%, 1,6% ao mês. Ao passo que, se eu partir para um empréstimo deste outro sistema, que é empréstimo pessoal, os juros já vão para 3,5%, 4,5% ao mês, o que já encareceu em 3 vezes mais em relação ao empréstimo consignado. Se eu fizer uso do cartão de crédito, aí essa minha dívida já aumenta 10% ao mês. Se eu fizer uso do cheque especial, também vai acabar dando aí algo em torno de 9% a 10% ao mês, em função dos juros e das taxas que o sistema bancário acaba cobrando de nós enquanto consumidores. Então, cartão de crédito e cheque são a última opção? É a última opção. Nas últimas semanas, a gente tem observado um aumento no preço dos alimentos, um aumento nos juros, e a população fica um pouco de medo que volte aquela situação que existiu no governo Sarney, de hiperinflação. Esse risco existe ainda? Eu diria que existe. Nós nunca podemos dizer assim que não existe o risco, porque existe. A inflação que nós temos hoje, ela é diferente daquela que nós tínhamos na década de 80 e até meados dos anos 90 aqui no Brasil, quando a inflação era uma questão interna nossa. Hoje, nós teremos uma tendência de estabilização dos preços, mas o problema é que os preços vão estabilizar agora num patamar mais alto, em comparação ao que nós tínhamos aí há um ano atrás, 1 ano e meio atrás. O pacote de arroz, o preço do arroz e todas as mercadorias e todos os alimentos vão se estabilizar, mas num patamar mais elevado. E isso aí é ruim, né? Mas, por outro lado,
isso vai remunerar melhor esse agricultor e esse agricultor vai conseguir produzir um pouco mais de alimento. Mas, infelizmente, assim, milhões de pessoas vão passar mais fome do que passava ainda por causa dessa alta dos alimentos. Obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o professor e economista Flávio Oliveira dos Santos. E no próximo bloco você confere. Em Londrina, o serviço traz facilidades para quem teve os documentos roubados. Carros usados também têm garantia em caso de defeito. E mais, todo consumidor tem o direito de pedir o teste da gasolina.